Sejam todos bem-vindos à nossa pequena jornada na história paroquial. Neste vídeo, você vai descobrir um pouco do surgimento da nossa paróquia e alguns fatos que se destacam em sua riquíssima história. Bem, e por que fizemos este vídeo? Hoje, 20 de novembro de 2021, estamos celebrando os 175 anos da segunda ereção canônica da nossa paróquia. Isto é, 175 anos que a nossa paróquia é de fato paróquia. Bateu a curiosidade? Ótimo! Acomode-se bem e venha viajar conosco. Em 1612, tivemos o início da construção da nossa matriz, ainda como uma capelinha. Em 1637, Franz Post veio a Pernambuco junto com o conde Maurício de Nassau e pintou um quadro que, segundo estudos históricos, seria da primeira estrutura da nossa matriz. Lá no Museu de Brenan tem vários quadros dele. Dá uma passadinha lá para conferir depois. De 1645 a 1654, a Várzea foi a capital de Pernambuco durante a insurreição pernambucana. Nesse período, na matriz, aconteciam festas, procissões solenes e uma Semana Santa com tanta devoção como jamais se havia visto no estado. Todas essas celebrações eram feitas contra a heresia e o calvinismo dos invasores holandeses e com o apoio dos comandantes da insurreição pernambucana e guardas militares. Falando em insurreição pernambucana, você sabe do que se trata? Fica aí que a gente vai te dar uma ajudinha. A insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região nordeste do Brasil, em meados do século XVII. Ela representou uma ação de conflito com os holandeses por parte dos portugueses, comandada principalmente por João Fernandes Vieira, que era um próspero senhor de engenho de Pernambuco, que foi aclamado pelo padre Francisco da Costa, que era então vigário de nossa matriz, como chefe da insurreição pernambucana. Nesta luta contra os holandeses, os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e de índios potiguares, que eram comandados por Antônio Felipe Camarão. Essas tropas se reuniam aqui, em frente à matriz, e iam para a batalha. Por esse motivo, em 1648, após a sua morte, Antônio Felipe Camarão foi sepultado na matriz. Ah, mas vocês ainda não sabem quem ele é, né? Beli? Felipe Camarão nasceu no ano de 1591, no Rio Grande do Norte. Ele foi batizado pelo padre Dionísio Nunes como Antônio e recebeu Felipe em homenagem ao rei da Espanha e Portugal. Antônio Felipe Camarão foi um indígena brasileiro. Por lutar na defesa do território brasileiro, recebeu diversos títulos do rei, entre eles o de herói da insurreição pernambucana. De 1668 a 1672, a matriz passou pela sua primeira reforma. Em 6 de maio de 1837, tornou-se paróquia pela primeira vez, com extensão territorial que chegava a Afogados e Poço da Panela. Mas isso não durou muito tempo. Em 38, foi desmembrada do território de Afogados e Poço da Panela, deixando também de ser paróquia. E agora, chegamos à data festiva que estamos considerando para este jubileu. Em 20 de novembro de 1846, voltamos a ser paróquia pertencente à Diocese de Olinda, com o pároco Marcelino Vieira da Silva Sá. Em maio do ano seguinte, tornou-se pároco o padre João Batista Soares. E em 1849, a Irmandade do Santíssimo Sacramento assumiu a paróquia. Deixa eu falar para vocês sobre a Irmandade. A Irmandade do Santíssimo Sacramento é um dos movimentos mais antigos da Igreja Católica. Sua principal característica é o zelo pela Eucaristia, e os seus integrantes participam assiduamente de atos de adoração, principalmente nos festejos de Corpus Christi. No passado, quando a Irmandade administrava a nossa paróquia, ela assumiu também mais duas igrejas, a Capela de Nossa Senhora do Livramento e a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esta teria sido construída aqui, nessa esquina. Porém, anos mais tarde, acabou sendo demolida, restando absolutamente nada de sua construção. A historiadora Irli Firmo nos conta essa história. São as três igrejas, a matriz, a do Livramento, que é a dos padres, e aqui é dos negros. O Rosário dos Pretos. A do Rosário dos Pretos foi derrubada. E na do Rosário dos Pretos, eu estive lá e não vi muita coisa não, vi apenas o batente, que era talvez o batente do altar. E quem chegou primeiro do que eu encontrou até
algumas pecinhas, alguns santinhos, algumas coisas, mas sem grande importância. Quer saber de algo de muita importância? Em 1859, quando a Irmandade ainda administrava a nossa paróquia, o bairro da Várzea recebeu a visita de Dom Pedro II. E eu vou deixar ele terminar de contar essa história. Dom Pedro II esteve aqui, em Recife, e fez questão de visitar a Várzea. Fez questão de visitar a matriz, a igreja da Várzea. E foi até lá. Não sei se vocês se lembram, eu dizendo assim, que antigamente era mais visível. Tem uma espécie de um paredão do lado da creche de Brenan. Tem um paredão. Aquilo é antigo. Dom Pedro esteve aqui e viu aqueles restos de construção, de tijolo. Ele levou 2 tijolos de lembrança. Eu digo, isso é vergonha. Né? Dom Pedro vem aqui, pega 2 tijolos de lembrança e leva. Pela importância que ele achou de ter aquela construção ainda ali, em 1600 e pouco. Quer dizer que o negócio é muito antigo. E ali de lado da igreja, do lado de fora da igreja, não tem umas pedras, e dentro da sacristia não tem uma cruz com as pedras, chamam coluna do templo. É para mostrar que a igreja era feita com aquelas pedras. Aqui em cima da igreja tem o formato de uma coroa. É a coroa imperial. Que Dom Pedro fez questão de botar a coroa imperial, a imperial matriz de Nossa Senhora do Rosário. E se julgou juiz perpétuo. Agora você vai olhar diferente para essa coroa, né? Fernanda, continue a história da paróquia. Entre 1868 e 1872, acontecia a segunda reforma da nossa matriz, sob a administração do padre João Batista da Silva. Nesse intervalo, lá na França, mais precisamente em 1878, surgia a Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos, fundada pelo padre João Leão Deon, que desejava instaurar o reino do Sagrado Coração de Jesus nas almas e na sociedade. Em 1893, chegam ao Brasil os Deonianos, na pessoa do padre Sebastião Miquet. Mas essa história será contada pelo padre Carlos Alberto. Pois bem, os padres deonianos chegaram no Brasil em 1893. No dia 2 de fevereiro de 1893, o padre Sebastião Miquet chegou aqui no Recife. E veio. E eles começaram o trabalho, até na referência para a Várzea, em Caxangá. Porque o padre Sebastião Miquet morava em Caxangá, na casa que era do Dr. Carlos Alberto Menezes, o diretor-gerente da fábrica de Camaragibe, que tinha convidado os padres para virem trabalhar no Brasil. Os padres começaram o trabalho como capelão da fábrica. A fábrica de Camaragibe pertencia à paróquia de São Lourenço da Mata. Camaragibe era apenas uma pequena vila operária. Então os padres sentiram a necessidade de uma paróquia, onde eles poderiam se apoiar e também formar uma comunidade. Foi assim que eles vão trabalhar na Várzea, no dia 1º de fevereiro de 1902. Eles vão assumir a paróquia da Várzea. O padre Ângelo Deal foi o primeiro pároco da congregação na paróquia da Várzea. Ele diz no seu escrito que a paróquia tinha mais ou menos 15 mil almas, era um modo de falar da época, e já há mais de 20 anos quase não tinha assistência espiritual. Porque quem dava assistência à paróquia da Várzea era o pároco da igreja de Nossa Senhora da Paz em Afogados. Aí você se imagine que este padre vinha algumas vezes no ano na Várzea, na matriz. Mas na época já havia 2 capelas, que era Caxangá e Iputinga, que são as 2 capelas mais antigas da paróquia da Várzea. O padre Sebastião Miquet, quando ele chegou, ele obteve do bispo de Recife autorização para celebrar na capela de Caxangá. E só em 1902, quer dizer, 9 anos depois que os primeiros padres chegaram, é que eles assumiram a paróquia da Várzea.
Ali onde tem uns bares hoje, ali era o ponto do bonde. O bonde dava a volta ali. Pois bem, tem um primeiro andar, um pequeno sobrado ali, que foi a residência dos padres até 1918. Então, praticamente, eles moraram ali 15 anos. Moravam lá na Praça Pinto Damaso e vinham para a igreja da Matriz da Várzea. O que é importante para a Matriz da Várzea, a paróquia da Várzea, foi o que aconteceu em 1906. Em 1906, houve a visita do padre Deon, que era fundador da congregação e, ao mesmo tempo, superior-geral. Ele visitou e nós podemos encontrar num livro que ele mesmo escreveu, chamado 1000 Léguas na América do Sul, as impressões que ele teve e a descrição que ele faz de uma festa de Nossa Senhora das Dores, que ele assistiu na Matriz da Várzea. Nesse livro ele entra em detalhes, o que para ele já era uma novidade, aquilo que para nós talvez seja bem comum, como a festa, as girândolas, os anjos nas procissões, as associações. Ele achou impressionante a participação do povo em festa de Nossa Senhora das Dores, embora a paróquia seja do Rosário, mas ele assistiu à festa de Nossa Senhora das Dores. Aliás, por sinal, como vocês sabem, na Matriz da Várzea tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que é uma das mais bonitas que eu já vi, que a gente usava por ocasião da Semana Santa também. Em 1917 foi que houve a compra da casa paroquial. Aquele prédio grande, hoje, que é o provincialado da congregação, só existia a parte que está mais perto da igreja. Aquela família cedeu aquela casa, ou melhor, ela foi comprada porque era um problema de heranças, e então os padres compraram aquela casa e foram morar ali em 1918. E enfrentaram algumas dificuldades naquela casa. Primeiro tiveram de reformá-la toda. Tinha começado a Primeira Guerra Mundial em 1917, e aí em 18 os padres tiveram dificuldades, até porque o padre que trabalhava na Várzea, na época o padre Stanislaw Szymanski, ele era de uma região da Alemanha e teve muita dificuldade, inclusive ele teve de ser transferido porque achavam que ele era um padre alemão e ele foi acusado até de fazer espionagem, digamos assim, para os alemães. Diz que ele subia na torre da igreja e fazia sinal para os alemães. Como isso era possível? Só na imaginação das pessoas na época. E ali os padres moraram, era chamada Casa Paroquial. Em 1931, então nós temos praticamente 24 anos, 14 anos depois, melhor, 14 anos depois, foi feito um aumento na casa, que é aquilo que hoje nós chamamos a Rua da Lama, né? Aquelas casas, aqueles quartos que foram feitos ali, porque começava-se então o seminário. E o seminário teve a sua história no começo muito ligada à paróquia da Várzea. Ali foi feito o seminário, escola apostólica, em 1931. Em 1932 se fez a ligação entre a antiga casa paroquial e a igreja de Nossa Senhora do Livramento. Se vocês observam, os prédios são por fora idênticos, mas a estrutura deles é completamente diferente. Um é muito antigo, do século XIX, enquanto o outro é já do século XX. E então aí o seminário, ali junto da paróquia, se desenvolveu. Em 1932 foi feita essa construção e em 1937 foi feito aquele prédio de primeiro andar que tem entre a igreja de Nossa Senhora do Livramento e o prédio onde funcionava ou funciona o salão paroquial. Então, os padres do Coração de Jesus vieram trabalhar diretamente em Camaragibe, mas a primeira paróquia que a congregação assumiu no Brasil foi em 1902, a paróquia da Várzea. Então, a paróquia mais antiga do Brasil é a paróquia da Várzea, como dirigida pela Congregação do Sacerdote Sagrado Coração de Jesus. Porque só em 1903 foi que os padres da congregação foram trabalhar no sul do Brasil, em Santa Catarina. A história da congregação está muito ligada à paróquia da Várzea, tanto que até o dia de hoje a Várzea continua a ser o lugar de nossa casa-mãe como congregação. Eu creio que isto seja um bom resumo de tudo aquilo que foram os primeiros anos da paróquia da Várzea e essa ligação íntima com a congregação do Sagrado Coração de Jesus. De 1918 a 1926, a Matriz passou pela sua terceira reforma.
Foram abertas as janelas de sua fachada e levantada a fachada da parte oposta à Torre do Sino. Na igreja da Várzea, quando nós entramos ali no altar, do lado do altar, tem uns arcos. Por sinal, um menor do que o mais fundo do que o outro. Aquilo era fechado, era pedra. Essa pedra eu conheci. Em 72, tivemos a Quarta Reforma, onde foram abertas laterais da igreja, com paredes em forma de arco com 1,5 m, para comportar mais fiéis. No início da década de 70, também tivemos um momento muito marcante na história da paróquia. Na época era a ditadura e a gente era muito limitado o que podia fazer. Aí nós, da reunião lá, decidimos, um amigo nosso, Marcos, decidiu escrever uma peça diferente, com os temas atuais. E nós fizemos, ele fez, foi aprovado pelo vigário, que na época era Guilherme. Aí nós fizemos e foi. Teve uma repercussão muito grande, assim, por conta da ocasião, da ditadura. Aí houve até uns episódios assim com um policial civil por lá, da federal, para poder vetar, mas não vetaram nada. Mas no outro dia a repercussão foi grande, jornal, revista, tudo que a gente não sabia, tinha tudo. Esse grupo de jovens foi muito, como é que se diz, realistas, porque naquela época era o regime militar. Então, eles fizeram uma peça, se Jesus viesse hoje, o que faria com ele? Então, a peça ele apresentou a primeira vez pouco antes da Semana Santa. Então, o que acontecia era a pregação, Jesus pregava com perguntas, respostas, milagres. Então, quando chegou o momento para Jesus morrer, ele foi condenado à morte, então foi na bala, espingarda. Jesus morreu de espingarda. Pô, Jesus Cristo, ao invés de ser crucificado, ele foi metralhado. Isso deu um bolo tão grande, porque Jesus morreu crucificado. Como consequência, que lá em Caxingá, onde tem a estação, naquela época tinha um quartel. Então, o comandante, eu me dava bem com eles. Então o comandante me mandou chamar, porque isso entrou no jornal, entrou em todo canto. Mandou chamar, aí fui lá, levei o texto. Disse, leia. O que é que tem aqui de errado? Se Jesus vivesse hoje, o que se faria com ele? Então eles não tinham o que dizer para crucificar, porque crucificação não existia. Ninguém sabia o que era. Eu sei que não foi fácil. E depois ainda fui chamado também para o quartel-geral lá no Recife, para falar com o comandante do exército. A mesma pergunta. Apresentei as mesmas coisas. Disse, não tinha o que dizer, né? Aí, então, bom. Em todo caso, essa parte depois diminuiu, mas o grupo de jovens era muito, não era realista. Eles trabalharam muito para crianças, para outros jovens, trabalharam por todo canto, aqui na paróquia, na catequese, e tudo isso eu senti também. O pároco Guilherme, quando ele assumiu aqui na Várzea, só tinha pessoas com mais idade, trabalhando na igreja, tudinho esse negócio. Aí Guilherme conhecia umas pessoas, como a gente também, e o pessoal de Marcos, o pessoal de Gervásio. Aí ele convidou muitos jovens a participar. Fizemos a primeira reunião, foi satisfatória, 80% aderiu, e nós ficamos fazendo tudo na igreja, tudo. E criou, aí a gente botou o nome, bota grupão para englobar muita gente. Isso foi em 67, 66, 67.
Aí nós sobrevivemos até 73. Aí de 73 ele deixou o celibato e acabou-se o grupão. Assim como a matriz, as capelas também passaram por reformas. Sítio Wanderlei, vou ver se dá para escrever. A capela tem dois lados, como daqui para lá. No meio, talvez uns 2 metros mais do que isso. E os dois lados. E estava até em cima da rua. Então, naquela época, nós conseguimos comprar o terreno atrás, fizemos projeto e conseguimos construir a capela do Sítio Wanderlei. Não saiu todinho como a gente sonhava, porque tinha as obrigações, não, as exigências da arquitetura e, sobretudo, porque ia servir como igreja. Em todo caso, então, nós conseguimos aumentar muito a capela, mais que 4 vezes maior do que era. E o interessante de lá é que o pessoal participava. Tinha lá um encontro de jovens, tinha catequese, tinha encontro de irmãos, mas naquela época também o povo ajudava muito, muitíssimo. Aí então, com isso, a Capela de Castigá também foi totalmente reerguida. Até quando, como foro, foi tirado de novo, depois colocado de novo, e o altar, foi aumentado o altar. Então, construímos a igreja, o fundo da parede do altar, era tudo daquelas, como se chama, cerâmica, aquela cerâmica de 2 centímetros, todinha. Vocês conhecem a Capela de Castigá? Então, foi feito também tudo novo, mas foi muito trabalho. Eu recebi muita ajuda do povo e também, de vez em quando, do Estado, né? Porque a gente tem que provar que a gente estava trabalhando para os mais pobres. Então isso também fizemos. Depois, antes de sair, ainda na praça tinha uma casa que também era da igreja, mas depois da ceia, a família saiu e não queria ficar lá. Então ficou abandonado não sei quanto tempo. Então, a partir daquele momento, eu também já comecei a projetar com o pessoal o que seria aí, porque aí seria também catequese. Há poucos dias saímos de uma linda festa da padroeira. Que tal ouvirmos falar um pouco de como eram as festividades na nossa matriz? A festa da padroeira, o sacerdote chamava aqueles pratinhos de rua, colocava, tinha, e a gente tinha novena, toda noite tinha que se participar. Durante o correr da novena ia normal, mas no domingo, no sábado e o domingo era para ir tudo de branco. Sempre o apostolado de frente, de tudo. As procissões, o apostolado sempre era quem era de frente. Só teve um ano que a procissão de Nossa Senhora do Rosário, nesse ano a gente conseguiu bem, uma verbazinha boa. Aí falou com os bombeiros, no quartel de bombeiro, pediu uma hora, eles vieram e o carro veio. Aí ficou disponível para a gente, o que quisesse podia ir buscar aqueles vinhos. Naquele tempo, Maria Pinto, que era uma da igreja, Maria Pinto e Julieta.
Elas duas. Elas iam para Água Fria, para trazer mamulento, pomba meu boi, para presépio, tudo trazia, para botar na igreja. Ia para afogar, trazia. A igreja ficava muito bonita. Era 9 noites. Todo dia tinha festa. Não tinha festa, não tinha briga, não tinha nada. Aí quando era no dia da missa, de noite, de tarde era procissão, encerramento, 4 horas. Não tinha briga, ninguém via confusão. Era muito bom aquilo. Eu gostava. Mas um dia, a gente lá nos lotes, aí a festa da padroeira, que inventou a gente? A gente inventou um terço com as crianças, uma corda, com as Ave Maria, os Pai Nosso, e a cruz, e os meninos agarrados naquela corda vieram para a igreja. Que aperreio! Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, e a gente chegou na igreja. A missa foi lá fora. O Padre Antônio, que nessa época foi Padre Antônio, parece que era Padre Antônio. Padre Antônio. Era podia ser. Ou era Padre Geraldo. Ou era Padre Geraldo. Aí repreendeu os meninos, porque queria só barulho, né? E os meninos, barulho, agarrados naquela corda, vai pra lá, vai pra lá. Aí eu disse, mas é fogo mesmo. Aí a gente veio com tanto trabalho com esses meninos, trazendo esse terço, uma corda. Aí Padre Geraldo chega. Não, era Padre Antônio. Aí Padre Geraldo chega, que era o superior nessa época. Era provincial. O provincial. Aí senta, tirou os menininhos todinho, as crianças nossas. Sentou tudo aqui em volta do altar. Aí eu, meu Deus, esse padre é bom, para mim ele era tão ruim. A festa do apostolado a gente fazia sempre, era feita a volta todinha. Teve um ano que se fez um coração, no formato de um coração, e cada uma com um espinhozinho para colocar aquele espinho. Era o nosso martírio. Então ela fazia o coração todinho com aqueles espinhos, cada uma geladora, comércio. Quem era do apostolado? Só que o apostolado, cada uma colocava. Tudinho que era o nosso pecado, significando os nossos pecados, a nossa caminhada de pecado, onde falhamos, né? Ao coração, ao Sagrado Coração. Agora não tem mais como era. Ela passou tinha a procissão do andor, era de noite, às vezes era de tarde. Aí quando passou lá, a gente tinha aquela festa, aquele palco, ficava cheio de gente. Muito bonito. Padre Camilo, ele veio de Campina Grande para cá. E aqui não existia grupo de renovação carismática. E quando ele veio, ele tinha vontade de fazer uma comunidade lá. E já estava tudo estruturado, mas por conta assim do bispo lá, não gostou. Aí o padre... Quem era o padre antes dele? Era o padre, aquele que foi embora, está na Holanda. Padre João? Padre Geraldo. Era provincial na época. Provincial. Aí foi buscar ele, que o bispo de lá pediu. Aí veio-se embora para cá. Mas foi uma bênção para a gente. Todo fim de semana, quando tinha feriado, ele reunia. Aqui era um jardim. Isso aqui era um jardim, assim, bem... É um jardim. Ele fez um negócio com aí uma ramazinha, embaixo tinha como uma grutazinha e tinha uma capelinha. Aí ele dizia, vamos fazer um retiro e vamos ficar sós com Jesus. Ele fazia o louvor, a pregação, ensinava. E quem quiser pode ficar na capela com Jesus. E eu ia.
Padre Camilo, antes de falecer, ele pediu, chamou a gente, foi, e disse que a gente não deixasse o grupo se acabar, não deixasse o trabalho da Pastoral da Saúde se acabar e continuasse. Aí eu disse, um apelo do padre assim, a gente não pode dizer não. E a gente via pela atitude dele, era Jesus que estava pedindo para a gente. Em 1997, teve uma escavação arqueológica na nossa matriz, onde foram encontrados vários ossos. Mas ele também encontrou outra pista. Eu encontrei um pedaço de pano, como se alguém tivesse enterrado e tivesse ficado o restinho da roupa. Só aquelas coisinhas, sabe? Seria uma ossada mais nova, né? Depois da escavação. Depois da escavação, não tinha dinheiro para fazer o serviço, que era preciso fazer um trabalho muito, de estudar cada osso, de fazer, ia dar muito trabalho, ia gastar muito. Aí fecharam, pronto. Agora a igreja, eu acho que a gente tem que se sentar e estudar mais, porque eu acho que vale a pena, sabe? Você já parou para pensar como é que foi feito o hino da nossa paróquia? Se você não é tão jovem como eu, vai se lembrar que tivemos um concurso com vários inscritos. Vamos escutar essa história? O hino da padroeira foi inspirado assim, porque houve um movimento aqui de chamando as pessoas para fazer um hino para Nossa Senhora do Rosário. Então, o padre me pediu, faça um hino. E eu fiquei assim pensando. Depois, quando foi à noite, eu pensei, então eu fui escrevendo, depois dormi um pouquinho, me levantava e pensava e botava. Depois eu fiz a música. Eu pensei na procissão, pensei também em rezar o texto em família. Então pedindo a Nossa Senhora que ela ajudasse o povo rezar em família. Terço, escrevendo devagarzinho, um pouquinho, e depois eu nem sabia que era para cantar, né? Fiz assim. Aí quando eu chego lá, tinha 11 pessoas, 11. Aí quando me chamaram número 4, porque era 11 candidatos, né? Aí eu comecei. Virgem Mãe do Rosário, Nossa Santa Padroeira, nós viemos te louvar com nossa voz e nosso amor. Aí eu fiz esse hino com todo amor, mas sabendo que Nossa Senhora ia ajudar. Livrai-nos do mal. Amém. O texto em família faz parte do nosso hino e deve fazer parte das nossas vidas. O texto em família agora, nesse tempo que a gente está passando, difícil, a gente tem que pedir a Nossa Senhora com muita fé. Então, na vida da gente, se a gente não tiver oração, a gente não tem força não, principalmente no tempo que nós estamos. Que a gente é bombardeado por todo lado. Todo lado você é bombardeada. São Paulo não diz que o inimigo ruge em volta de nós? Como um leão. Como um leão querendo destruir. isso. Se a gente não tiver oração, a gente não consegue não, meu filho. Como mensagem dos 175 anos, queria deixar isso. Seja paroquiano. No sentido, você faz parte, você faz a paróquia. E quando você faz a paróquia, você não está fazendo as coisas para se gloriar, para ser elogiado, para dizer coisas.
bonito de um do outro. Não, eu sou paroquiano porque eu quero dar a minha contribuição para a comunidade onde eu vivo. E a comunidade em que nós vivemos, nós chamamos igreja. E igreja é aqui, Nosso Senhor do Rosário, Sítio Vanderlei, São João Batista, vai chegar São Francisco de Paulo. Então, são eles então os modelos de vida. Nossa paróquia tem várias histórias. Histórias vivas, pulsantes como o Sagrado Coração. Coração valente. Esses são os nossos paroquianos, sempre dispostos e prestativos no servir. Servir. Vimos muito deste verbo neste tempinho que estivemos juntos. Juntos precisamos seguir, para que venham muitos e muitos mais que estes 175 anos. 175 anos de ereção canônica da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Para nós, foi uma alegria ter você aqui conosco. Tchau, tchau. A teus pés os vossos filhos, implora tua proteção. Recebe, ó querida mãe, os nossos pedidos e a nossa salvação. Salve, 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 ó Virgem do Rosário. Salve, 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 ó Virgem do Rosário.